O que você não vai ver na grande mídia é que a ex-presidenta Dilma foi inocentada no caso Passadina, mas a perseguição ao Sérgio Gabrielli continua. Olá, Cris, olá, comunidade da Rádio Noroeste. Gente, quantos jornais nacionais a gente não viu, noite após noite, martelando o caso Passadina como sendo um caso aí de má gestão, né, dos governos anteriores. E a presidenta Dilma acaba de ser inocentada neste caso, ela que fez parte do conselho de administração da Petrobras quando se decidiu pela compra da refinaria de Passadina. E, e aí isso você vai ver o quê? Uma notinha de rodapé no máximo aí na grande mídia. Mas o caso da refinaria de Passadina, ele é um caso muito absurdo por ainda existir. Especialmente este caso da gestão, da má gestão, que foi um mau negócio. Porque essa empresa ela deu lucro para a Petrobras. Só que o que aparece? Vamos colocar aqui o que aparece na grande mídia. Né? Na grande mídia aparece assim, que o antigo dono dessa refinaria pagou por ela 45 milhões de dólares. Gente, 45 milhões de dólares você não compra refinaria em lugar nenhum do mundo. Na verdade, isso foi a última parcela que eles pagaram. Né? Os valores, as dívidas que eles assumiram, que eles pagaram, isso não foi colocado. Quando se coloca isso, dá quase 400 milhões que essa empresa pagou aí por Passadina. Mas isso a grande mídia não coloca. A Petrobras ela pagou um valor que seria equivalente a 700 e poucos milhões, né? Porque ela comprou metade da refinaria na época. E quando você compra uma refinaria, você não paga aquilo que o antigo dono pagou. Você paga o quanto ela ainda vai dar de lucro. E quando a Petrobras comprou essa empresa, o valor que ela pagou estava de acordo com o que outros negócios que estavam sendo feitos no mundo naquele momento com outras refinarias. Né? Porque leva-se muito em conta, é uma coisa que flutua muito, viu, gente? Porque você leva em conta o preço do barril do petróleo, do dólar, se está tendo crise econômica, se não está. Tudo isso influencia o valor de uma refinaria. Então, pode variar aí centenas de milhões. Ela pode variar aí, cair pela metade do preço, ficar o dobro depois, um pouco tempo depois. Então, é uma coisa que varia muito. Mas quando a Petrobras comprou, ela pagou o que estava sendo avaliado que ela valia. Então, não teve esse negócio de má gestão. E por que a Petrobras teve que comprar essa refinaria? Porque a Petrobras queria vender gasolina e diesel para os Estados Unidos. Olha só, hein? Hoje, na atual gestão da Petrobras, ela está deixando as refinarias quase que paradas para a gente importar produtos de fora, para a gente importar gasolina e diesel de fora. Naquele período a gente estava exportando esses produtos para os Estados Unidos. Olha como mudou. Que pena, né? Que naquele momento de Passadina, a gente comprou lá porque a gente queria vender gasolina, a gente não queria vender petróleo cru para os Estados Unidos, a gente queria ganhar a margem que você ganha com a exploração do petróleo, mais a do refino. Por que a gente tinha que ter uma refinaria? Porque os Estados Unidos, ele não deixa você vender esse produto se você não tiver uma refinaria lá, tá certo? Então, aquele país que é considerado país livre, né, que o Estado não interfere na economia, imagina, isso aí é pura bobagem. Né? Ele força as empresas a terem refinaria lá. Naquele momento, eles proibiam, inclusive, que os produtores de petróleo dos Estados Unidos vendessem petróleo para fora, era proibido exportar. Então, é tudo uma grande mentira esse negócio que os Estados Unidos é um país liberal. Não é assim não, viu, gente? Então a Petrobras comprou porque ela queria vender e fazia todo sentido. E ela vendeu, teve ano que ela deu prejuízo, teve ano que ela deu lucro, porque refino é assim mesmo. Né? Depende de muitas variáveis e aí tem ano que dá lucro, tem ano que dá prejuízo. Aí em 2019 ela acabou sendo vendida para a Chevron, que é uma empresa norte-americana que já ganhou muito dinheiro, né, desde o golpe de 2016, né, aqui com o Brasil, e foi vendido por mais de 500 milhões de dólares.
Né? Então, para ver como esse valor de 45, que é o que sai na grande mídia, é uma grande mentira. E é curioso que aí a Petrobras, quando falam que o que a Petrobras pagou por ela, aí é o contrário. Quando fala das outras empresas, pega só a última parcela que pagou. Quando é a Petrobras, não. Quando é a Petrobras, eles colocam, inclusive, custas judiciais, né? Porque o que acontece? A Petrobras ela entrou num grande debate jurídico lá, e aí é um problema, porque aí que tá, o país liberal do mundo, né? A gente tem aí um artigo do Le Monde, um jornal francês, que fez um estudo dizendo que o Departamento de Justiça americano é um braço lá do Estado que persegue empresas internacionais para favorecer as empresas norte-americanas. E com a Petrobras aconteceu isso aí tanto na Lava Jato quanto nesse caso de Pasadena. Né? O Departamento então, de Justiça americano ele determinou para a Petrobras que ela tinha que pagar ao sócio dela um valor até mais alto que a Petrobras achou que ela deveria pagar. Mas é isso, é assim que funciona. Por isso que é um perigo você. E é por isso que eles exigem que você entre lá, você tem uma refinaria lá, porque você fica na mão mesmo deles. Então tem que pensar muito quando você vai entrar no mercado americano, que é um risco enorme deles tomarem as coisas de vocês. Então não são os comunistas que tomam, não. São os próprios capitalistas norte-americanos que tomam empresas dos outros. Então, esse valor que então, quando vão colocar a Petrobras, colocam esse valor junto, não o valor que foi assinado na hora da compra, colocam esse valor, colocam as custas judiciais no quanto foi pago, e aí passa de 1 bilhão. Então, agora só que eu queria lembrar que apesar dessa demonização que a grande mídia faz, o brasileiro ainda tem no coração dele a Petrobras como uma empresa importantíssima. E isso é muito graças à gestão do José Sérgio Gabrielli, que foi o presidente da Petrobras na época da compra de Pasadena, porque a Petrobras era uma empresa que crescia para fora, estava indo ganhar mercado no exterior. Aqui dentro do Brasil, ela estava se tornando autossuficiente. Ela tinha descoberto o pré-sal. Foi na gestão dele que a Petrobras investiu no ramo petroquímico, no biocombustíveis, que contratou muita gente, inclusive empresas terceirizadas. Então todo mundo que estava trabalhando para a Petrobras foi na gestão dele, né? Aquele crescimento, aquele boom. Os estaleiros no Brasil, que né, cresceram muito, né? Plataforma sendo construída aqui dentro, a indústria de válvulas, instrumentação, tudo isso foi na gestão do Gabrielli. Então, essa boa imagem que a gente ainda carrega da Petrobras é fruto da gestão dele. E esse cara hoje, a perseguição que ele vem sofrendo por conta de Pasadena faz com que ele não possa movimentar a conta bancária dele, que ele não foi acusado de nada de corrupção. Essa questão de má gestão, né? Não tem acusação nenhuma de corrupção contra ele, ele não pode movimentar conta de banco, ele não pode vender um apartamento dele, não pode trocar de carro. É esse cara que fez a Petrobras ser a quarta maior empresa de energia do mundo que está sofrendo essa perseguição hoje, né, por conta aí da grande mídia que demoniza a Petrobras, né, e faz, né, tenta modificar isso aí na cabeça do povo brasileiro. Mas a gente não vai deixar, a gente sabe da importância dessa empresa, a gente vai retomar ela vai voltar a ser grande como ela foi, né? E o Sérgio Gabrielli vai conseguir, vamos lutar aí para que ele consiga reverter todo esse processo maluco que é esse processo da gestão de Pasadena. Só para concluir, teve caso de corrupção em Pasadena? Teve. Os réus confessos estão pagando por isso e isso a gente é favorável que aconteça. Não é o caso do José Sérgio Gabrielli. Esse caso de má gestão não existe, isso é uma farsa e força aí ao Gabrielli. Mas isso você não vai ver na grande mídia.